Achei isso muito interessante. É uma válvula de vapor. Não veio daqui. A embarcação pousou nos destroços depois que a popa afundou. Quem diria que a verdadeira história do Titanic nunca foi contada? Acreditamos na mesma história por mais de 100 anos. Era apenas um iceberg e um navio afundando. O iceberg raspou a lateral do casco e abriu um rasgo muito fino, mas catastrófico, na sua parede. Agora, porém, especialistas encontraram fotos perdidas enterradas nas profundezas do oceano. O que eles descobriram vai te surpreender. Estas imagens não apenas mostram a história, elas a questionam. Prepare-se, porque o que você está prestes a ver mudará tudo. Vamos começar. A câmera que não deveria existir. O Atlântico Norte é um lugar escuro e vazio, onde nenhuma luz jamais brilha. E a pressão esmaga o aço como se fosse vidro. Mas em 2022, um pequeno grupo de pesquisadores desceu até lá e encontrou algo que não deveria estar ali. A expedição Ocean Gate planejava fazer uma inspeção de rotina nos destroços do Titanic, anotando a corrosão e a deterioração. Mas o que eles encontraram mudaria o curso da história marítima. O desastre do submersível Ocean Gate ainda está vivo em nossa memória. Um explorador bilionário planeja retornar aos destroços do Titanic. Engenheiros utilizaram um submersível de águas profundas chamado Titan para enviar veículos robóticos em busca de objetos submersos. Os holofotes do veículo iluminaram vigas quebradas e plataformas que haviam desabado. Um deles, o ROV-3, pilotado por Marcus Wells, estava à deriva no lodo. Quando sua câmera captou um tênue vislumbre de um objeto plano e bem formado, enterrado até a metade na lama, com mais luz, a forma tornou-se nítida. Era uma pequena caixa envolta em couro, com as laterais ainda intactas e o encaixe da lente claramente visível. Não era apenas lixo. Era uma câmera. Um pedaço de um mundo que não existe mais. A sala de controle ficou em silêncio por um instante. Era impossível uma câmera durar 110 anos no fundo do mar. Mas as leituras mostraram que sim. Wells, o famoso empresário americano que trocou de roupa, vestindo seu traje de gala enquanto o navio afundava, disse que afundaria como um cavalheiro. Foi como cumprimentar alguém de outra época. Benjamin Guggenheim nasceu em 1865, em uma rica família de mineradores na Filadélfia. Imediatamente foi coberta por lodo, o que impediu que a água salgada causasse danos. A temperatura fria do Atlântico interrompeu o processo de deterioração, e o estojo de couro, tratado com ácido tânico há mais de 100 anos, manteve os germes afastados. Embora as juntas de borracha dos brownies de bolso nunca tivessem sido projetadas para serem tão profundas, elas se encaixaram perfeitamente, mantendo a câmara do filme seca. A camada de gelatina do filme endureceu sob forte pressão, transformando-se em uma casca semelhante a um mineral e cobrindo os cristais de haleto de prata que antes captavam a luz. Cada cristal agora era uma minúscula cápsula do tempo, contendo um fóssil de um momento perdido. Junto com o oceano, o céu escureceu. Os vigias do Titanic observavam o oceano calmo quando avistaram um objeto escuro emergindo da névoa à sua frente. Ficou claro para a equipe que não se tratava apenas de uma lembrança. Era uma testemunha. Nesse rolo lacrado podem estar as últimas fotos já tiradas no Titanic. Essas fotos podem tanto comprovar quanto refutar tudo o que os estudiosos pensavam saber. A descoberta causou grande entusiasmo e debate em todo o mundo. Faz sentido que o Atlântico tenha apagado todos os vestígios de filme há muito tempo. As câmeras não foram feitas para sobreviver lá embaixo, mas a lógica simplesmente foi vencida. A câmera permaneceu em seu cofre de contenção por semanas sem ser usada, enquanto especialistas discutiam o que fazer em seguida. Se você abrisse a caixa, poderia danificar o filme, mas se a deixasse fechada, a verdade permaneceria trancada para sempre. Então, eles tiveram uma ideia ousada. E se pudessem ver através da caixa sem abri-la?
E se a tecnologia atual pudesse reconstruir as imagens molécula por molécula, transformando a luz invisível em história visível? Essa pergunta levaria a expedição a terras desconhecidas, onde a física, a radiação e a IA tentariam fazer coisas impossíveis. Porque já era um milagre terem encontrado a câmera. Mas o que havia dentro dela faria com que todos duvidassem da história do Titanic até o âmago, um dos naufrágios mais famosos de todos os tempos. Mas existe. Agora, a amostra repousava dentro de uma cúpula de vidro. A equipe de imagem da doutora Maya Tanaka estava ao redor dela. Era composta por físicos, químicos e cientistas de dados que haviam sido reunidos para realizar algo impossível: ler um rolo de filme sem movê-lo. Ninguém havia tentado nada parecido antes. A camada de gelatina podia se romper se a temperatura ou a pressão mudassem, mesmo que ligeiramente. Este seria o último vestígio visível do Titanic para sempre. A tomografia de nêutrons era o método no qual a equipe do Dr. Tanaka vinha trabalhando discretamente para aprimorar o estudo de asteroides no espaço profundo. Nêutrons pesados eram usados em vez de luz ou raios X para penetrar objetos sólidos. Era uma ideia. Primeiro colocaram a câmera em uma sala sem circulação de ar. As vibrações da cidade acima foram bloqueadas por estabilizadores magnéticos. O primeiro pulso de nêutrons atravessou a carcaça e refletiu nos pontos de dados que formaram uma imagem 3D aproximada do rolo de filme. Esses pontos não eram negativos planos, mas espirais empilhadas que lembravam os anéis de uma árvore. A cada varredura, o computador traduzia bilhões de pontos de dados em mapas de densidade. O verdadeiro sucesso veio quando um algoritmo de IA foi treinado para enxergar esses padrões como luz oculta. O sistema analisou as mudanças na densidade de cada pixel do cristal para determinar quais áreas apresentavam mais luz ou escuridão no passado. Um zumbido vindo dos scanners permaneceu ininterrupto por 72 horas. Com a temperatura mais baixa, as luzes do laboratório foram reduzidas. A equipe observou enquanto as peças lentamente se encaixavam para formar uma cena que eles reconheciam. Pessoas em pé na proa do Titanic, olhando para os blocos de gelo dispersos que brilhavam sob o sol da tarde. O código químico continha um registro de data e hora. 16h30 do dia, 14 de abril. Eles tinham visto o sinal de alerta no iceberg horas antes da colisão. Às 20h15, outra imagem apareceu. O restaurante de primeira classe. As mesas brilhavam sob as luzes. De luvas brancas, os garçons circulavam entre os clientes. John Jacob Astor IV estava sentado em um canto, e sua risada parecia ter parado o tempo. A imagem mostrava paz e tranquilidade. Um momento de luxo antes que o medo tomasse conta do navio. Em seguida, a cena paralisou a todos. O computador destacou uma enorme forma negra contra um céu branco. Era o iceberg. E o registro de data e hora indicava 23h35, apenas 5 minutos antes do impacto. Foi a primeira imagem que pôde ser comprovada como sendo do objeto que matou mais de 1.500 pessoas. Houve silêncio na sala. Era uma questão de cortesia ouvir até mesmo o zumbido constante das máquinas. Aquelas imagens não eram apenas fotografias, mas também as vozes de pessoas que não faziam ideia de que seus últimos momentos estavam sendo gravados. Mas essas eram apenas as primeiras tomadas. Mais adiante no filme, havia cenas mais sombrias que mostravam que as últimas horas do Titanic não terminaram como todos pensavam. Porque o que você vê nas próximas imagens não apenas questionou a versão oficial, como a desfez. Cada imagem foi comparada a relatos de sobreviventes, diários de bordo e as investigações governamentais realizadas após o naufrágio. Eles não apenas preencheram as lacunas, como também desconstruíram a história que pensávamos conhecer. Uma imagem com a marcação de 1h45 da manhã causou o primeiro choque.
Ela mostrava o bote salva-vidas número 1 sendo baixado, mas os detalhes desmascararam uma mentira que circulava há 100 anos. Na borda, o policial Murdoch podia ser visto ajudando alguns homens a embarcar, enquanto ainda havia assentos vazios. Os livros didáticos afirmam há décadas que o lado do navio, onde Murdoch estava a bordo, tinha uma política rígida de prioridade para mulheres e crianças. Esta foto mostrou que isso não era verdade. Alguns botes partiram com apenas metade da capacidade ocupada, enquanto o medo se espalhava de forma desigual pelos convéses. A culpa e a redenção foram alteradas em um contexto diferente. Bruce Ismay, o chefe da White Star Line, foi visto inclinando-se para ajudar uma criança a entrar em um barco. Ele vem sendo acusado de covardia há muito tempo. Ele tinha uma expressão tensa, mas determinada, no rosto. Ele não estava fugindo, estava ajudando. A foto mostrava o estereótipo negativo que a imprensa vinha usando há gerações. Alguns segundos depois, à 1h55 da manhã, o capitão Smith apareceu na ponte, iluminado apenas por uma luz fraca. O registro oficial dizia que ele havia saído mais cedo, mas esta foto mostrava que ele permaneceu muito mais tempo do que pensava, coordenando os botes salva-vidas mesmo com a subida das águas. Então aconteceu uma das recuperações mais assustadoras. A banda do navio tocava em um convés que agora estava inclinado sob as estrelas. Os instrumentos brilhavam na escuridão. Durante anos, testemunhas disseram ter ouvido música enquanto o navio cantava. Mas os céticos diziam que era apenas uma história. O filme provou o contrário. Uma orquestra tocando paz em meio ao caos. A última imagem encontrada chocou até os especialistas mais experientes. Uma mãe se ajoelhou ao lado da filha, a envolveu em um casaco e a entregou a um membro da equipe. Eles nunca mais se veriam. A fotografia tornou-se a parte mais comovente da descoberta. Ela contava uma história sobre pessoas que ia além de números e aço. Os historiadores perceberam que as fotografias não apenas registravam cenas, mas também revelavam parcialidade. Os relatos dos sobreviventes, marcados pela dor, culpa e legítima defesa, tornavam o registro desigual. Essas imagens eram como testemunhas imparciais. Mais tarde, a pesquisadora doutora Margaret Chen disse: "O filme não mente. As pessoas que o assistiram é que podem ter mentido." Quando a IA analisou novamente a foto do iceberg tirada pelo capitão W. Wood, descobriu que a face irregular do iceberg correspondia exatamente aos esboços dos sobreviventes do Titanic. Isso comprovou que foi o iceberg que afundou o navio. Uma foto do casco tirada no estaleiro e aprimorada com filtros térmicos mostrou um leve padrão de queimadura no local do depósito de carvão. Isso comprovou que um incêndio enfraqueceu o aço antes do lançamento. Imagens ampliadas dos rebites, tiradas de fotos antigas, mostraram minúsculas rachaduras invisíveis a olho nu. Foi por isso que o casco se desintegrou tão rapidamente. Até mesmo uma foto de reunião da tripulação mostrava um homem segurando um pedaço de papel dobrado. Era um iceberg não registrado, um aviso sobre o qual ninguém tomou providências. As imagens novas e antigas foram se unindo aos poucos para formar uma única ideia. As investigações governamentais de 1912 e 1913 não contaram toda a história. Elas priorizaram a White Star Line e sua seguradora, dando a impressão de que a tragédia era inevitável, em vez de uma tragédia que poderia ter sido evitada. Juntos, o filme do Guggenheim e as análises forenses por IA funcionaram como provas de DNA. A hoje, desconstruindo um século de mitos com fatos visuais frios, IA e os fantasmas do Atlântico. O que começou com apenas uma câmera rapidamente se transformou em um movimento. Universidades, arquivos e museus do mundo todo correram para digitalizar todas as imagens do Titanic que conseguiam encontrar. Essas imagens mostravam como o navio foi construído em Belfast, o brilho do seu interior e os passageiros orgulhosos posando antes de embarcar.
Com precisão microscópica, milhares de impressões, negativos e placas de vidro frágeis foram digitalizados, criando o registro visual mais completo já reunido do navio. A verdadeira mudança ocorreu quando essa coleção foi inserida em uma inteligência artificial capaz de enxergar detalhes que os humanos sempre haviam ignorado. Inicialmente, o programa foi criado para restaurar as cores e o contraste. Mas, à medida que os algoritmos foram aprimorados, descobriram detalhes que ninguém mais havia percebido. Em uma foto do refeitório de segunda classe, o aprimoramento por IAA revelou inscrições tênues gravadas no painel de madeira. 10 de abril, data exata da partida do Titanic de Southampton. Em outra foto, tirada na sala de leitura e escrita da primeira classe, é possível ver, ao fundo, a silhueta tênue de uma mulher. Essa mulher não se parece com nenhum passageiro conhecido. Sua presença ainda é desconhecida. Uma foto da ponte mostrava uma pequena marca na janela de vidro. Ao ampliá-la, era possível ver o contorno da impressão de uma mão enluvada. Provavelmente foi feito por um oficial de serviço poucas horas antes do acidente. Um simples sinal de serviço que sobreviveu ao próprio homem. Na foto da sala Marconi, letras minúsculas se destacavam sobre um livro de registro aberto. A mensagem dizia: Relatório de gelo, 14 de abril. O que antes parecia um borrão sem sentido, agora era a prova de que os avisos haviam sido vistos e talvez não levados a sério. Ainda mais assustadora era a imagem refletida no vidro do convés de passeio. A reconstrução por I a identificou o contorno tênue de um fotógrafo segurando a câmera. Era um rosto desconhecido e poderia ter sido o da última pessoa a tirar uma foto do Titanic enquanto ele ainda estava inteiro. Programas de reconhecimento de padrões conectaram esse reflexo a fotos tiradas no dia do lançamento em Belfast e de pessoas embarcando em Queenstown, por meio do cruzamento de dados faciais. A correspondência levou a um homem que não estava registrado e cuja identidade permanece desconhecida. Isso sugere que nem todos a bordo constavam na lista de passageiros. A colorização por IAA adicionou um novo nível de compreensão às imagens. Trouxe de volta os lenços coloridos das crianças da terceira classe, o brilho metálico dos quartos da primeira classe e as bandeiras vermelhas. Ajudou as pessoas a se lembrarem de que aquelas eram pessoas reais, não fantasmas, que riam, viajavam e sonhavam. Mas quanto mais as máquinas corrigiam as coisas, mais altas se tornavam as questões morais. Será que essas reconstruções ainda podem ser consideradas provas? Ou seriam apenas imagens geradas por computador que pretendiam se parecer com a verdade? Quando a prova é clara, não são as imagens em si que são difíceis de aceitar. É o que elas mostram, a verdade que se recusava a ser absorvida. Quando as fotos foram encontradas, os estudiosos tiveram que lidar com a incômoda discrepância entre o que era dito e a verdade. A história do Titanic havia sido contada inúmeras vezes por mais de 100 anos. Era sobre líderes corajosos, homens covardes e um iceberg que colidiu repentinamente. Quando reunidas com arquivos restaurados por IAA, as fotos do Guggenheim derrubaram esses pilares um a um. A primeira descoberta colocou a liderança e o comando à prova. Durante décadas, dizia-se que o capitão Edward Smith ou não conseguia se decidir ou desistiu antes da hora. Mas o fato de seu corpo ainda estar na ponte a 1h55 da manhã mostrou que isso não era verdade. Seus policiais também tinham muito mais liberdade do que as investigações indicaram. Eles não estavam seguindo regras rígidas. Em vez disso, eles estavam improvisando e conduzindo os botes salva-vidas até que a última onda de água destruiu o convés. Então, os mocinhos e os bandidos trocaram de papéis. O chefe da empresa, Bruce Ismay, foi visto ajudando mulheres e crianças antes de entrar em um bote salva-vidas que estava apenas meio cheio. Isso o fez parecer um covarde. O policial Murdoch
foi flagrado tomando decisões inteligentes e que salvaram vidas em meio ao caos. Mais tarde, ele foi acusado de ser um covarde e até mesmo de automutilação. O filme os retratou não como santos ou pecadores, mas como homens com falhas, motivados a superar obstáculos aparentemente intransponíveis. As notícias tecnológicas eram ruins para o próprio navio. Leituras térmicas de IA, obtidas a partir de fotos antigas da construção, comprovaram a ocorrência de um incêndio no depósito de carvão que ninguém havia detectado antes da viagem. Juntamente com os estudos dos rebites, que revelaram pequenas falhas, ficou claro que o casco do Titanic já estava em mau estado. O iceberg não afundou um navio que não podia afundar. Afundou um navio que já estava danificado. O caos na evacuação foi o próximo mito a cair por terra. As imagens do Guggenheim mostravam botes salva-vidas sendo baixados apenas pela metade, com oficiais parando por medo de que os turcos quebrassem sob o peso total. O exercício de evacuação cancelado naquela manhã parecia um erro terrível e não apenas um azar. Desenhos de sobreviventes, fotos do Guggenheim e imagens retocadas por inteligência artificial foram colocadas lado a lado e comparadas. As investigações oficiais mascararam fatos irrelevantes para proteger a White Star Line e seu seguro. Tornou-se mais fácil ser herói, mais difícil fracassar e não se responsabilizar por seus atos. A história ressurgiu das profundezas, provando que a verdade jamais se apaga. Se esta história te emocionou, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Clique no próximo vídeo que aparecerá para continuar explorando os mistérios do passado.